Convido a abrir as suas Bíblias, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 10. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 10. Nós vamos ler do verso 16 ao verso de número 25, dando continuidade assim à nossa série de pregações no Evangelho de Mateus, procurando observar hoje do versículo de número 21 ao 25. Diz: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Do 16 ao 25. No entanto, vamos meditar do 21 ao 25. Então nós vamos ler Mateus capítulo 10, do verso 16 ao 25. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levado à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis de como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que permanecer até ao fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Até aqui somente. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Santo e Eterno Pai, Filho e Santo Espírito, damos graças ao Senhor mais uma vez, pelo esse privilégio de juntos nos reunir para cultuar ao Senhor e em especial nesse momento, para ouvirmos a pregação da palavra do Senhor. Peço ao Senhor, Senhor Deus, que o Senhor conduza mais uma vez a minha vida na pessoa do Teu Santo Espírito, conduzindo o meu pensar e as minhas palavras segundo a vontade do Senhor, bem como também, Senhor Deus, abrindo o entendimento e a compreensão da Tua igreja, para que seja alimentada e fortalecida e de forma racional, ó Deus, viver a fé no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, eu disse que iríamos ler do verso 16 ao 25, no entanto, o sermão de hoje está do verso 21 ao verso de número 25. Por quê? Porque nós já observamos do verso de número 16 até o versículo 18, e no domingo passado observamos do versículo 19 ao versículo 20. Nessa parte do Evangelho, Mateus nos mostra o momento em que Jesus chama os seus discípulos para enviá-los a missões, para que eles sejam enviados para pregar o Evangelho e realizar sinais e maravilhas, onde a autoridade lhes foi dada e onde algumas instruções eles receberam. Instruções, por exemplo, de ir sem levar nenhum tipo de suprimento, confiando totalmente no Senhor, que nas cidades para onde eles iriam
haveriam aqueles que iriam recebê-los, e nessas casas que eles fossem recebidos, eles iriam comer e ali ficar até sair daquela cidade. E vimos também que eles tinham que estar atentos, como uma serpente, ao mesmo tempo santos, calmos, tranquilos, misericordiosos como pombos, e que seriam ali enviados no meio de homens que seriam como lobos, devoradores de ovelhas. Bem como também a questão do Espírito de Deus que lhes daria o que falar. Nesta parte agora, na continuação dessa instrução do Senhor Jesus, o que nós encontramos é uma orientação acerca de grandes perseguições que viria sobre os discípulos. Principalmente, perseguição familiar. Veja bem que o início o apóstolo Mateus, ele já inicia dizendo, versículo 21, acompanhem comigo, versículo número 21. Primeira coisa que nós vemos é que haverá morte de muitos crentes. No versículo de 21 ele diz, um irmão entregará à morte outro irmão, o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os seus progenitores e os matarão. Veja, ele já inicia dizendo, haverá grande perseguição. Veja bem, o que Jesus fala aos seus discípulos não era algo que se aplicaria imediatamente a este contexto, a este momento. Tanto que eles saíram, evangelizaram e nós veremos que eles vão voltar e ao voltarem, irão dizer ao Senhor Jesus Cristo de forma assim satisfatória, né? Que foi assim um momento maravilhoso aquilo que eles realizaram. O Senhor Jesus está dando aqui instruções para algo que haveria de acontecer, algo futuro. E esta instrução não está relacionada também com o futuro daquilo que é chamado de grande tribulação, ou seja, períodos que viriam onde haveria grande perseguição, matança. Esse contexto aqui, na palavra do Senhor Jesus, é algo relacionado com a vida de todo cristão. Por quê? Porque essa morte está relacionada com o fato de alguns crerem no Senhor Jesus e outros não. Haveria morte de muitos crentes, por quê? Porque alguns da família iriam se converter, outros não iriam se converter. E por conta disso, alguns seriam perseguidos, ao ponto de serem mortos ou entregues à morte pelos próprios familiares. Então, o que o Senhor está mostrando aqui é o anúncio do reino. Quando vocês anunciarem ao reino, quando vocês anunciarem aos homens o reino do Deus e falarem das grandezas de Deus e realizarem sinais testificando, né, aqui no caso os apóstolos em especial, saibam que entre aqueles que crerem haverão alguns de serem entregues à morte pelos seus próprios familiares que não irão crer. E qual é o motivo disso? Por que será capaz de alguns familiares entregarem à morte seus próprios familiares? Porque eles não creram. Nós vemos no versículo 22. Veja aí. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. O Senhor está dizendo, alguns entregarão os próprios filhos à morte. Alguns filhos entregarão os próprios pais à morte, porque não receberão o Evangelho, porque não crerão no Senhor Jesus. E pelo contrário, não crerão
Na verdade, eles odiarão. Veja, sereis odiados por causa do ódio contra Jesus, odiarão também os seus discípulos. O ódio que os homens têm contra Cristo é o mesmo ódio que terão contra os seus discípulos. É por isso que, em alguns casos, alguns filhos entregarão à morte o pai, porque esses filhos resistentes e odiando a Cristo se levantarão contra os próprios pais que se converteram, sendo entregues à morte. E assim pais farão com filhos. Esse ódio é produzido por quê? Porque o homem natural é inimigo de Deus. Tiago deixa isso claro na sua carta, não precisa ir lá, ganhamos tempo. Tiago capítulo 4, versículo 4 diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 4. Inimigo de Deus. Lembrem bem, quem foi que entregou o Senhor Jesus à morte? Que desejou que ele morresse? Que gritou no meio da multidão: crucifica-o, crucifica-o, dos sacerdotes ao mais simples dos judeus, povo religioso daquele tempo, que olhou para Cristo como um blasfemo e, por não crer nele, o odiou ao ponto de querer que fosse crucificado. Depois, o que acontece com os discípulos? São perseguidos. O próprio Senhor Jesus, lembram disso? O próprio Senhor Jesus, ele foi perseguido por os seus próprios irmãos, que chegaram a chamá-lo de louco e de acusá-lo de estar fora de si. De alguma forma, disseram, este, de fato, tem demônios. Veja, aquele que constitui-se amigo desse mundo, ele é completamente inimigo do Senhor Jesus, porque, como nós lemos hoje, Romanos capítulo 12, nós vemos Paulo a instruir dizendo: não se conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, o que o Senhor Jesus está instruindo aos seus discípulos e o que nós observamos aqui é: haverá por parte de muitos que não creram no Evangelho ódio contra os seus familiares. Muitas pessoas religiosas que têm seus familiares se convertendo ao Senhor Jesus irão, de alguma forma, odiar os seus próprios familiares. Pode, hoje, acontecer de muita gente não ser entregue à morte. Por quê? Porque morte no nosso meio, na nossa cultura, no nosso estado, e eu posso dizer que na maior parte, dos países, não é algo legal para alguém que tem uma religião contrária a uma religião estatal, podemos dizer assim. O que quero dizer com isso? Nós vivemos em um país majoritariamente católico. Qualquer pessoa que deixa o catolicismo neste país e passa para uma outra religião qualquer, seja ela qual for, já sofre algum tipo de perseguição, mas não é levado à morte. Talvez possa acontecer em algum meio de uma ira, de uma contenda tão grande entre familiares, que um pai ou um filho fora de si leve o seu familiar à morte, simplesmente porque ele deixou a religião da família, algo assim, e se converteu ao Senhor Jesus, ou podemos dizer até uma outra religião. Veja, isso não é algo que nós vemos no nosso meio, mas é algo que hoje ainda existe em alguns países, principalmente em países
de religião estadual muçulmana, onde o islamismo é a religião que impera. Nós vemos isto em lugares onde a Índia, por exemplo, é um lugar onde há perseguições contra cristãos. E muitas vezes, quando alguém se converte, ela tem medo de ser perseguido pelo seu familiar. Pode vir a ser levado à morte. Há alguns países que há isso. Por isso, veja bem, esta instrução aos discípulos não é algo diretamente relacionado conosco. Pode vir a acontecer? Pode, mas não é algo direcionado conosco. Por isso nós vamos ver ao fim qual é o princípio que nós tiramos desse ensino de Mateus, dessas palavras de Jesus. Mas o ponto aqui a se observar é: a perseguição vem sobre o cristão porque o não cristão odeia a Cristo. Por odiarem a Cristo, odiarão aqueles que se convertem a Cristo. Essa é a primeira questão. Segundo, haverá necessidade então de muitos fugirem. Veja, a instrução que o Senhor dá, só tem um detalhe aqui antes disso, que é no final do versículo 22. Ele diz: aquele que permanecer, que perseverar até o fim, esse será salvo. Perceba bem. Esse texto não está dizendo que pelas obras a pessoa é salva. Tá bem? Aqui não está dizendo que aquele que perseverar, ou seja, aquela pessoa que resistir à perseguição até o fim, esse será salvo. Então, se um outro não resistir, não será salvo. Não é este aqui o ponto acerca de obra. Por quê? Porque nós bem sabemos que a salvação vem do Senhor por meio da fé. A perseverança que o Senhor está dizendo aqui está relacionado com aquele que verdadeiramente crê, aquele que se converte de verdade, aquele que teme verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo. Esse entregará-se à perseguição, irá se entregar à perseguição, irá permanecer e perseverar até o fim na fé, mesmo que tenha o risco de morte. Pode ter medo de morrer, porque por mais que no capítulo 21 de Atos, Paulo tenha dito: estou preparado não apenas para ser preso em Jerusalém, mas até mesmo se for preciso morrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. É óbvio que todo homem, diante da morte, pode vir a ter medo, porque é dor, porque é sofrimento, mas não no sentido de negar a fé no Senhor Jesus Cristo, porque ninguém verdadeiramente crente pode vir a negar a fé diante do risco de morte. Esse crente verdadeiro irá permanecer, perseverar até o fim. Ok? Só frisando esse ponto, não é o caso aqui de meditarmos nessa questão da salvação acerca da fé e nem a questão das obras, mas é apenas para frisar, para que a gente não fique confuso em relação a isso. Continuando, veja comigo o versículo número 23. Segunda parte que nós aprendemos nesse texto é que haveria necessidade de alguns fugirem. Agora veja bem, ele diz: quando porém vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. O Senhor Jesus está dando essa instrução aos seus discípulos, mas esta instrução aqui não é uma permissão para que eles não venham a se esforçar na cidade em que eles estivessem. Quando ele diz: se sofrerem perseguição, foge, ele não está dando aos discípulos uma permissão de, ao verem sinal de perigo, pega a estrada. Não é isso. Por quê? Em Atos capítulo 5, verso 16 ao 25, eu gostaria que esse texto você observasse comigo. Atos capítulo número 5, versículo
16 a 25. Nós temos aqui o relato em que os apóstolos são presos. E veja o que acontece. Atos capítulo 5, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, a partir do verso 16. Diz assim: afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prendendo os apóstolos e os recolhendo à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: ide e apresentai-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere e, tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas, abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que havia de ser isto. Neste inteirinho, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolheste no cárcere estão no templo ensinando o povo. Até aqui. O que nós observamos nessa leitura bem aqui? Os discípulos e os apóstolos em Jerusalém, aqui especificamente os apóstolos, uma vez que estavam realizando ali curas, sinais e ensinando o povo, levantou sobre eles o que? Perseguição. Perseguição por parte dos sumos sacerdotes, perseguição por parte de seita dos saduceus, das seitas daqueles que viviam, entre eles também os fariseus, viviam no templo. E essa perseguição levou os apóstolos a serem presos. No entanto, o que eles são orientados a fazer, por obra do Espírito de Deus? No dia seguinte, voltar para o templo e continuar ensinando o povo. É justamente o que eles fizeram. Por que eles, sofrendo perseguição, não foram para outra cidade? Justamente porque a instrução do Senhor Jesus não era para dar a eles uma permissão de, quando vê sinal de perigo, logo fugir. O que fez Jonas, simplesmente quando ouviu da parte do Senhor o chamado para ir para Nínive, ele nem sequer em Nínive colocou os seus pés, logo fugiu, porque sabia o que era a cidade de Nínive e o que eles faziam, com os sacerdotes e filhos de sacerdotes e o povo de Deus. O que acontece aqui é que eles voltaram para o templo e, na cidade onde estavam tendo perseguição, permaneceram ainda por um bom tempo, pregando, ensinando e realizando a obra do Senhor. Não saíram de imediato. Por quê? Porque não é isto que o Senhor, de fato, estava instruindo. O que o Senhor estava instruindo aqui, então, em Mateus, é uma ordem. Veja, não precisa ir lá em Mateus para já. Podem continuar aí no livro de Atos, porque nós vamos observar agora o capítulo 9. Antes, lembrando do que foi escrito por Mateus, o que eles
estava instruindo é uma ordem para a prudência, como a serpente, saindo assim de uma cidade quando for tempo adequado. Então, quando Jesus diz, né, que quando fossem perseguidos, saiam de uma cidade e vão para outra, era justamente como a serpente. Não foi isso que ele instruiu? Para que eles sejam simples como a pomba, mas prudentes como a serpente. Os apóstolos aqui, simples como a pomba, voltaram em obediência para o meio daqueles de onde eles foram perseguidos, né, que estavam ouvindo a instrução do Evangelho, voltaram para o templo. Agora, o que o Senhor diz é: astutos como a serpente, no tempo devido, vocês saem da cidade. Veja, Atos capítulo de número 9, versículo de número 20. A conversão do apóstolo Paulo, quando ele então no caminho de Damasco encontra o Senhor Jesus Cristo. Na verdade, o Senhor Jesus Cristo se encontra, né, com ele, se faz presente a ele. Atos capítulo 9, versículo 20. Paulo, ele se converte no caminho de Damasco. E quando ele então é convertido, ele logo começa a anunciar na sinagoga de Damasco acerca de Jesus Cristo, nosso Senhor. E ali os homens dizem: não é esse Paulo, aquele que perseguia a igreja? Agora ele está falando sobre Jesus Cristo? Versículo 20 diz: e logo pregava na sinagoga a Jesus Cristo, a Jesus, afirmando que é ele o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviram estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome do Senhor? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorrido muitos dias, veja bem, muitos dias, ali ele estava, já sofrendo com esse tipo de levante dos homens, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite, guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e colocaram num cesto, descendo-lo pela muralha. Assim, ele então saiu da cidade. Então veja, ele estava na cidade, começou a vir perseguição sobre ele, houve ali um murmúrio, um levante para matarem a Paulo, né? E aqui, veja bem, a partir daqui ele já começa a sofrer perseguição, e o desejo dos homens sempre será o quê? Matar a Paulo. Os judeus sempre irão se levantar querendo tirar-lhe a vida. Nós veremos isso no capítulo 21 de Atos. Acontece aqui que num determinado momento adequado e devido, em que os próprios discípulos, a própria igreja entende é o momento de Paulo sair daqui, ele então sai daquela cidade. A instrução então que o Senhor Jesus Cristo dá, perceba bem, é de fato que nós permanecemos em determinados lugares instruindo ao povo, ou seja, que os discípulos aqui estivessem, né, na cidade, instruindo, realizando a obra do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, e quando de fato tivesse uma grande perseguição e fosse momento de sair, que eles saíssem daquela cidade e fossem então para outra. Assim, veja, terceira questão que nós observamos no texto, volta comigo então, em Mateus capítulo de número 10. Terceira questão que nós observamos é que haverá coisas terríveis em meio a essa perseguição. Por quê? Veja, diz assim a palavra do Senhor, versículo de número 24.
O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos? O que o Senhor está nos instruindo aqui? Veja, Ele está dizendo para os seus discípulos: aquilo que venha a acontecer com o seu mestre, que o discípulo não pense que ele é melhor do que o seu mestre, de maneira que não venha a acontecer de forma grave com ele mesmo, o discípulo. Mestres normalmente são reconhecidos. Lembra muitos momentos que nós vemos no Evangelho? Alguns chegavam para Jesus chamando mestre, bom mestre. Havia um reconhecimento daqueles que eram em Jerusalém mestres, que ensinavam a lei. Os mestres eram reconhecidos. Paulo mesmo vai dizer que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, um mestre. Ele passa a ser de forma diferente observado pelos homens. Então, o mestre é alguém conhecido e respeitado, certo? Desta forma, como pode um discípulo achar que vai ser respeitado de forma superior ao seu mestre? Um discípulo nunca será respeitado de forma superior ao seu mestre. Se ele for respeitado de forma igual ao seu mestre, que ele já fique satisfeito. Por quê? Porque o discípulo, ele não é superior ao mestre. Se ele tiver um respeito igual ao mestre, que já fique satisfeito, mas o discípulo não é superior. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. O Senhor está dizendo: se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. O Senhor Jesus, ele foi chamado pelos fariseus de estar dele próprio ser o próprio diabo. Ele foi acusado de realizar, de expulsar demônios pelo poder do próprio Satanás. De alguma forma, os homens disseram que o próprio Senhor Jesus Cristo não apenas estava possesso, mas ele era o próprio diabo. Em João capítulo 8, verso 48, presta atenção, não precisa ir lá, diz assim, João 8, 48. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? E perceba, a ideia de ter demônio é de fato que o próprio mestre está sendo chamado como aquele que tem, que é o próprio diabo. Se chamam Beelzebul ao dono da casa, Jesus está dizendo: ele é o dono da casa, ele é o Senhor, ele é o Criador, ele é o Deus Filho, o Logos que se fez carne, o Senhor de todo esse universo, de toda essa casa. Se chamaram a ele Beelzebul, o que esperam que seja feito com os seus discípulos? Se não respeitaram o dono da casa, o que vocês acham que vão fazer com os moradores da casa? Se não respeitaram aquele que tinha autoridade, o mestre, o que irão fazer com seus súditos? É isso que o Senhor está dizendo aqui para os discípulos. A perseguição virá e a coisa pode ser tão feia que morrer na cruz, como morreu ele e foi perseguido, pode ser que os discípulos sofram coisas muito piores do que uma morte de cruz. Perceba, não estou colocando aqui
o propósito de Cristo na cruz. Estou dizendo o tipo de morte. Porque Jesus não foi o único que morreu crucificado. A morte de cruz era algo comum entre os romanos. É tanto que Jesus foi crucificado com outros dois, juntamente com ele. Então perceba, o que eu estou enfatizando aqui é que o ensino de Jesus aqui para os discípulos é que assim como perseguiram o Mestre, coisas piores podem vir aos discípulos. Porque se não respeitaram o Mestre, dono da casa, o que vocês acham que vão fazer com seus súditos? O que vocês acham que vai acontecer com os discípulos? Estas são instruções da palavra do Senhor. Então, o que nós observamos aqui é, volte comigo, primeiro, que haveria morte, entre eles, devido ou originada pelos seus próprios familiares, ou seja, perseguição entre a própria família, devido a alguns odiarem ao Senhor, odiariam também os discípulos que viriam crer no seu Senhor. Segundo, que haveria uma necessidade, mediante uma perseguição, que eles fugissem de algumas cidades e fossem para outras. Observando aqui o texto que ele diz que não terminariam de percorrer todas as cidades até que venha o Filho do Homem. Um ensino do Senhor falando, entendo eu e alguns, sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Tá? E em terceiro, que eles deveriam de compreender de que nenhum discípulo está acima do Senhor. Ou seja, se não respeitaram o próprio Senhor, quanto mais aos seus discípulos. O que nós então podemos trazer como aplicação desse texto para a nossa vida, para a igreja, para nós nos dias de hoje? O que esse texto então deve falar para o nosso coração hoje, uma vez que Jesus falou para os discípulos, os apóstolos, aos enviarem, mas também tendo aqui palavras de anúncio futuro. Primeiro, é que a vida cristã não é uma promessa de bem-estar nessa terra. A vida cristã não é uma promessa de um bem-estar, de uma boa vida, de conforto nesta terra. Talvez para alguns o sofrimento e perseguição é maior do que para outros, devido ao lugar aonde se vive. Mas perceba, crer no Senhor Jesus Cristo, chamar as pessoas à fé no Senhor Jesus, não é convidar as pessoas para uma vida maravilhosa nesse mundo. Já ouvi muitos dizerem, eu sou filho do rei. Nesse mundo, ser filho do rei, diante dos moradores desse mundo, é simplesmente dizer, eu sou filho do rei, levantei ódio contra você, agora você vai me perseguir. Percebam, nós somos de fato filhos do dono do mundo, mas ele não prometeu para nós conforto nesta vida, porque esse mundo está caído por conta do pecado. Nesse mundo teríamos aflições. Então, primeira coisa que nós aprendemos aqui é que não é uma vida de rosas a vida cristã. Chamar as pessoas para a fé não é convidá-las para uma vida maravilhosa e de rosas. É de fato para convidá-lo para uma vida real com uma esperança futura. Porque não é nessa vida que teríamos coisas agradáveis que viriam sobre nós, porque esse mundo há de ser restaurado pelo Senhor. Por isso, saibam que podemos vir a ser, sim, perseguidos por nossos familiares. Talvez alguém aqui tenha testemunho pessoal de ter sido confrontado ou criticado ou julgado
por algum familiar pelo fato de crer no Senhor Jesus, de ter deixado a fé da família, ou seja, uma religião que a família tinha, em especial aqui, né, a maior parte católicos, então romanos, então talvez alguém possa ter tido algum tipo de perseguição, mas eu vejo aqui ainda que se teve, continua vivo, ou seja, não foi dado à morte, mas sofreu perseguição. De alguma forma sofreu algum tipo de perseguição por mudar de fé. Por isso, crer no Senhor Jesus Cristo, a vida cristã não é uma promessa de tranquilidade e de boa vida nesta era, nesse tempo. Segundo, por defender a fé, um cristão pode vir a ser perseguido pelos seus próprios familiares mais próximos, né? Bom, como eu já disse, eu não acredito que alguém tenha sido colocado na parede por algum familiar. Mas, em muitos meios, acredito que isso sim acontece. E os irmãos sabem que sim. Meio islâmico e países onde há perseguição contra o cristianismo, famílias podem vir a ser entregues, sim, à morte. Por isso, tenhamos consciência do que é vida cristã. Terceiro, que nós devemos compreender que quem permanece até o fim, estes são os que serão de fato salvos. A perseverança na fé é algo que demonstra um fruto de salvação. Então, se nós perseverarmos, né, na fé no Senhor, isso é uma demonstração de que nós temos em nós fruto do Espírito Santo de Deus. E que perseverança é essa? É perseverar de maneira que nós vivamos contrário aos princípios desse mundo. Isso, de ponto, já é uma perseverança. Hoje é um dia santo. Hoje é um dia santo. Hoje é o primeiro dia da semana. Hoje é dia do Senhor. O que o mundo faz no dia do Senhor? O que normalmente as pessoas fazem nesse dia que é um dia santo? Um dia que o Senhor santificou desde a criação do mundo. Ele não inventou o dia dele simplesmente em algum momento, ou quando ele entregou a lei a Moisés, quando ele simplesmente apresentou ali o quarto mandamento. Ele não santificou um dia naquela ocasião. Ele santificou o dia justamente no 7º dia da criação. É um dia santo. O que os homens fazem nesse dia? Se divertem, vão para vários lugares, vão passear, alguns trabalham, outros procuram praticar um lazer, várias coisas. Mas o que Deus chama o cristão a fazer? Primeiro, ele já proíbe o trabalho. Segundo, ele chama para ter um dia nele. Isso já é um ponto de diferença. Porque muitas pessoas vão querer talvez realizar passeios, coisas e algo no dia do Senhor. Mas ele nos chama a nesse dia dedicar o dia a Ele. Tem 6 dias para fazer várias atividades, mas um é do Senhor. Isso já é um ponto de diferença. Quem não consegue perseverar nisso, tendo convicção de que isto é o devido, precisa de fato olhar a sua vida com o Senhor. Porque aquele que permanecer, aquele que de fato compreender essa vontade do Senhor, esse de fato será salvo. E por fim, não queira uma vida que seja diferente da vida do que nosso Mestre Jesus Cristo, nosso Senhor, viveu. O discípulo
não está acima do seu mestre. Não queira uma vida de flores, porque é discípulo do Senhor Jesus. Não queira uma vida maravilhosa, porque é filho de Deus, é filho do Rei. Deseje uma vida semelhante à vida do Senhor Jesus. Quando eu digo isso, muitas pessoas talvez pensam: mas não dá. Aquela coisa de monge, acha que Jesus era um tipo de monge, alguém que ficava ali apenas em meditação, subia no monte para poder orar, jejuava. Lembre-se, Jesus foi à festa de casamento. Lembre-se, Jesus participava das atividades festivas do seu povo. Lembre-se, Jesus, ele estava em casa até mesmo de publicanos e pecadores, comendo com boa gente. O exemplo principal que nós temos do nosso Senhor é: qual era o desejo do seu coração? O desejo do seu coração era agradar a si mesmo ou era agradar ao seu Pai? Seja esse o ponto para a nossa vida. Sejamos como o Senhor Jesus, com o desejo de agradar ao Pai.